Opa, vamos começar mais uma piauização e hoje a gente vai conversar com o cara que é válido até... E aí tem discos, tem livros e tem CDs. É o meu amigo Thiago E. Orelha é uma casa na cabeça. Encerada e sem madeira, não tem porta para entrar. Recebe a ressonância e esse som reside lá. Clareia o ir do cego, seu sentido mais aberto, e mostra-lhe a cara do barulho ali por perto. Maquinaria que me deixa ereto, canteiro de obras, estribo, martelo, bigorna. Caixa do tímpano aos cuidados do otorrino, vontade não te põe em pé, e sim o interno ouvido. Quem tem transtorno de equilíbrio passa a se preocupar com isso. Vai aprender palavra nova no hospital, vectonistagmografia digital. Com vertigem e mal-estar, suplica algo para amparar, mas onde? Não há nada com que se pareça. É uma queda dentro da própria cabeça. Reabilita o labirinto, deitado, em pé, sentado, com roupas confortáveis, para cima, para baixo. Você precisará fixar o olhar, é o gancho para agarrar. Piracetam e sinarizina ajudam na circulação central 3 vezes ao dia. Sua frequência se distancia da violência da microfonia. Mora também em página de livro antigo, mas essa não sabe dos brincos. Lugar para compor, o segredo de liquidificador. Criança danada tinha a orelha puxada para lembrar do certo. Diz a história, a orelha é da deusa memória. Onde começa o saber, ultra leve, é concha sem mar na praia da pele, e sob o cabelo espera um gesto que a revele. E aí, Thiago, beleza, cara? Beleza. Da banda Vale do Até, meu amigo Thiago, é um cara multi, né? Faz muita coisa. O que chegou primeiro, né, na tua vida? Assim, música, poesia? Cara, a primeira foi música mesmo. Eu comecei a ouvir todos os sambas e pagodes ali que fizeram sucesso nos anos 90. Aí comecei a querer tocar pagode, samba, aí aprendi a tocar pandeiro, cavaquinho e tal. Nos anos 90, né, cara? Primeiro, nos anos 90, eu já estava começando a estrada, né? E aí Exatamente. Nos anos 90 você ouvia os pagodes da época e tal. Eu ouvia Catinguelê, Molejo. Pode crer, mano. Que Loucura, Raça Negra, essas coisas eu gostava muito. E gostava também de chorinho, samba, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Amigo e Neto. Aí o samba, essa coisa do chorinho foi que me chamou mais atenção, primeiramente. Aí muito depois foi que eu fui ouvir pop rock, ouvir rock mesmo e tal. Mas começou essa parte da música. Aí eu comecei a me interessar mesmo por literatura já no ensino médio, assim. Foi que eu comecei a querer escrever alguma coisinha e tal. E o que saiu? Assim... Saiu alguns poemas bem ruins, assim, a princípio. Mas eu tinha professores muito bons, que eles mentiam para mim, diziam que era bom, e eu ficava empolgado, né? Você acreditou? Isso, exatamente, eu acreditava. Que beleza. E aí eu ia fazendo mais e tal, até que eu comecei a perceber que estava fazendo algumas coisinhas que podiam ter alguma relevância, né? Mas foi isso que saiu. Eu comecei a gostar de ler mais ou menos no ensino fundamental, assim, e aí no ensino médio eu comecei a querer escrever alguma coisa e tudo. E quando eu entrei na UFP, para fazer o curso de letras, aí lá eu conheci o Quaresma, que canta na banda Vale do Até, e me chamou para fazer parte. E aí a gente virou amigo e tudo, e eu entrei na banda Vale do Até, que ainda não tinha começado a tocar, a fazer as músicas e tudo, mas o grupo já estava formado. Aí a gente começou... Você já fazia música na época? Eu acho que eu tinha feito, umas 2 músicas só. Foi em 2004, o Quaresma me chamou para fazer parte da banda Vale do Até, lá na UFP. Eu estava fazendo letras, ele também estava fazendo letras, e o Wagner, que tocava baixo com a gente, também estava fazendo letras, o Vazen fazia geografia, e aí a gente começou a se enturmar ali, né? E começamos a falar sobre a banda, o que seria a banda, e aí a gente falou, não, beleza, vamos fazer uma banda, mas vamos tocar nossas músicas, então vamos começar a compor. Aí eu entrei num ritmo fordista de composição, assim, vamos lá e tá escrevendo loucamente e fazendo um monte de coisa. E a história da leitura, né? Você falou das suas influências musicais e as influências que você teve, assim, para escrever.
Eu tive um professor muito bom chamado Alzimar Alvarenga. Sim. Ele foi meu professor de português durante alguns anos, quando eu fazia a 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª. E ele obrigava a gente a ler um livro paradidático toda semana. E no começo eu odiava ele, né? Assim, detestava e tal. Você, uma criança de 11 anos, você não quer saber de 40 páginas de um livro para ler. Mas com o passar do tempo, mais ou menos um ano depois, assim, eu já via prazer naquilo. Sim. Então, quando eu aprendi a gostar de ler, aí eu comecei a prestar atenção nesse universo. O primeiro autor que me chamou a atenção, assim, foi o Augusto dos Anjos, com aquela coisa, escarra nessa boca que te beija, a mão que afaga é a mesma que apedreja e tal. Quando você é adolescente, você massa, né? Você fica empolgado. Hoje então, a gente canta mais, assim, não tanto. Cara, tem muita coisa, assim, o Arnaldo Antunes é um cara que eu sou muito fã nesse campo envolvendo a poesia, Manuel de Barros, João Cabral de Melo Neto, são infinitos autores. Vamos piauizar, os piauienses aqui que você Piauienses, eu gosto muito do H. Dobal, gosto muito do Rubervando Nascimento, gosto muito da maneira que o próprio Amaral escreve. Ele, embora seja artista plástico, mas ele tem uma escrita muito diferenciada, eu gosto. E ele, inclusive, fez um texto para meu livro, uma espécie de comentário-conto, assim, meio metafórico viajante, eu gostei. Que massa, que massa. Cabeça de Sol em Cima do Trem, a primeira experiência, vamos dizer assim, literária, mas é poética, do nosso amigo Thiago O que a gente encontra aqui, irmão? Rapaz, Teófilo, é o seguinte, esse livro, ele é o meu primeiro livro e, assim, eu gosto de ter uma escrita diversa. Eu faço poesia visual, eu gosto de fazer soneto, poema em prosa. Qualquer maneira que possa ser um suporte poético, eu gosto. Desde a letra de música até uma redondilha maior, menor, enfim. Eu não me furto a variações, assim, né? Então eu gosto muito. E esse livro, ele está bem diverso nesse sentido. Tem poemas curtos, tem poemas mais longos, tem letra de música, tem uma certa interseção, né? Entre a poesia feita para o papel e o texto para ser cantado, que também é a experiência que a gente tem na banda. Então tem uma coisa meio diversa nisso daí. Cara, muito bom, muito bonito, muito bem diagramado, né? Um formato clássico, um livro massa de verdade. Eu tive a felicidade de fazer o próprio projeto gráfico do livro, assim, né? Pedir auxílio a alguns amigos que já eram mais experientes nessa área. Amaral, inclusive, daqui, o Babu, que é um amigo da gente também, que ajudou a gente a fazer a arte do nosso segundo disco, Alegria Girar, e o Shaddai, que também é um outro amigo design também. Eu ia fazendo as coisas e perguntando, vou tateando aí nesses passos de layout, man. Massa, massa demais. Paralelo a isso, você trabalhou um CD com músicas feitas a partir de poemas. Isso. Daqui. São 20 poemas do livro, o disco Cabeça de Sol em Cima do Trem. E aí esse CD eu fiz em parceria com esse meu amigo Jean Pablo, que ele é um músico, compositor, produtor extraordinário. E a gente fez num sistema caseiro, assim. Eu gravava em casa, a voz nos textos, depois a gente ia para casa dele e pós-produzia lá no computador, sampleando coisas e tudo. E a gente fez mesmo assim, como se fosse uma brincadeira, uma coisa completamente despretensiosa, mas com muito rigor estético, né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho bem massa, assim. Eu tenho muita felicidade realmente, porque o disco está circulando muito bem. Já saiu crítica sobre ele em veículos nacionais. E o Cid Campos disse que gostei do que eu vi e acredito profundamente nessa fusão livre de música e poesia que permeia o seu trabalho. O meu e de alguns poucos. O Cid Campos curtiu também. Rapaz, o Cid Campos foi também outro cara que eu mantenho um diálogo, né? Porque eu considero ele um dos maiores nomes atualmente aqui no Brasil que fazem essa interseção entre poesia e música de uma maneira extremamente competente. Beleza, eu não vou ler aqui, mas o Jorge Maltner também, que é um cara que você curte pra caramba, né? Quando eu crescer, eu quero ser ele. Ei mãe, já vem criança dizendo que quando crescer, quer ser o Jorge Maltner. Ei mãe, quando eu crescer, eu quero ser o Jorge Maltner. Quando você crescer, você quer ser o Jorge Maltner. Por isso é que a gente tá aí fazendo ginástica e lendo. Pode crer, Thiago.
E na hora do sim, o padre os aproximou e passou o Super Bonder nos dois. Os dois à milanesa no Super Bonder. Os dois num rocambole de Super Bonder. Os dois num banho-maria de Super Bonder. Ah, e os convidados? Os convidados não tinham arroz. E xiringavam Super Bonder no casal apaixonado. O disco, ele está à venda na Tocata Discos, está à venda na livraria Entre Livros, está à venda no centro, na loja ID, e também eu estou super acessível pelas redes sociais, pode falar comigo. Thiago tô lá, botar Thiago Vale do Até, a gente se acha. E o livro também está vendendo em todas as livrarias daqui do Piauí, aliás, daqui de Teresina tá. Livraria Anchieta, Universitária, Entre Livros, Tocata, todos esses lugares. Olha aí, as boas livrarias da cidade. Cara, foi um prazer para mim estar com você, né, nessa piauização. Vou ler com carinho o seu livro e ouvir com carinho também o seu disco, tá bom, cara? Obrigado. Valeu, sucesso para você. Valeu, Teófilo. A gente fica por aqui, mas vou mandar um abraço especial à Ômega Energia Elétrica, ao SESC, ao SENAC, ao Comercial Caboclo e ao Longar, que estão com a gente aqui nesta caminhada pelo Piauí. Valeu, muito obrigado pela presença, até a próxima, tchau. Woody Allen outro dia me apareceu com Todos Dizem Eu Te Amo. É claro, logo lembrei de Tchecoslováquia, Mayakovsky, Degringolando e Morelenbaum. Pois bem, desse modo seria no mínimo o máximo. Uma pessoa em estado de pontiaguda necessidade da outra, espera cinematograficamente o exato agora para dizer ele ou ela respira fundo e diz como eu de Tchecoslováquia. Ou alguém sentindo-se épico, meu Mayakovsky por você não tem fim. Ou alguém mais hollywoodiano, eu te Morelenbaum desde a primeira vez que te vi. Na praça, um grupo de crianças brinca de ciranda e sorri muito dos últimos versos. O degringolando que tu me tinhas era pouco e se acabou. Roberto Carlos faz bastante sucesso com a canção Eu te Tchecoslováquia. Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. Eu te Tchecoslováquia, eu te Tchecoslováquia, eu te Tchecoslováquia. Assim também como a mais nova dupla sertaneja com sucesso desta semana cantando é o Mayakovsky. É o Mayakovsky que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Devido ao imediatismo utilitário do mundo, demonstrações de afeto estão cada vez mais raras, do tipo eu sei que vou te tchecoslovaquiar, por toda a minha vida eu vou te tchecoslovaquiar, ou só louco, Mayakovskiou com meu Mayakovskiei. Edições recentes são publicadas com versos como degringolador, humor e de tudo ao meu Mayakovsky serei atento, ou João Tchecoslovaquia Teresa que Morelenbaum os Estados Unidos que não deixam de degringolar ninguém. Assim também como, entre outros, Tchecoslovaquei e De Vexame. Afinal, Morelenbaum é fogo que arde sem se ver e nunca ninguém teve um gozo borboletográfico sem degringolando.